Muito bem, eu vou dar início então à nossa dissertação, né? Nós vamos hoje fazer aí a verificação, né, do personagem Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Eu tenho aqui comigo, né, uma biografia do Sr. Gandhi. É a biografia que nós encontramos na Wikipedia, né? Bom, vamos lá então. O nome dele originalmente era, né, Mohandas Karamchand Gandhi. Okay? Muito bem. Ele nasceu aos 2 de outubro de 1869, ok? E faleceu, né, no dia 30 de janeiro de 1948, tá? 3 anos após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um advogado, ok? Nacionalista e anticolonialista e especialista em ética política indiano. O Gandhi, ele estudou na Inglaterra, tá? Ele se formou na Inglaterra, que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido e, por sua vez, inspirar movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. Inclusive, né, a minha filha está lendo um livro do Malcolm X, Malcolm X aqui para nós, né? O Martin Luther King também foram pessoas que se inspiraram, né, no Gandhi para dar início ao processo de emancipação pelos direitos civis e da liberdade, né? O honorífico Mahatma, honorífico é porque é um título, tá? Mahatma, sânscrito, que significa grande alma ou venerável. Então Mahatma significa venerável, grande alma. Aplicado a ele pela primeira vez em 1914 na África do Sul. É agora usado em todo o mundo. Okay? Por que na África do Sul? Ele foi, quando ele se formou, né, quando ele se formou, ele foi então para a África do Sul, porque era parte do território do Império Britânico. E lá na África, ele conviveu na época, no período do Apartheid, né, estava em plena atividade, e ele já começou a ter atividades pelos direitos civis, já logo lá, né, onde ele foi então preso, né, por algumas das suas manifestações, baseado nas leis, né, também, porque ele era um advogado. Então ele usava recursos ou argumentos gerais das leis do próprio Império Britânico para questionar, né, a questão do colonialismo, colonialismo basicamente significa, é o equivalente ao sinônimo para a escravidão. Nascido e criado em uma família hindu, né, no litoral do Gujarat, na verdade, aqui está Gujarat, mas o correto é Gujarat, no oeste da Índia, e formado em Direito no Inner Temple, Londres. Gandhi empregou pela primeira vez a desobediência civil não violenta como advogado expatriado na África do Sul, na luta da comunidade indígena, não da comunidade indígena, comunidade indiana, pelos direitos civis. Após seu retorno à Índia em 1915, ele começou a organizar camponeses, agricultores e trabalhadores urbanos para protestar contra o imposto sobre a terra e a discriminação excessiva. Assumindo a liderança do Congresso Nacional Indiano em 1921, Gandhi liderou campanhas nacionais para várias causas sociais e para alcançar o Swaraj, ou o autogoverno. Gandhi levou os indianos a desafiar o imposto
salino cobrado pelos ingleses com a Marcha do Sal, de 400 quilômetros, em 1930, e mais tarde pedindo aos britânicos que abandonassem a Índia em 1942. Ele foi preso por muitos anos, em várias ocasiões, na África do Sul e na Índia. Vivia modestamente em uma comunidade residencial autossuficiente e usava o dhoti e o chali indiano tradicional, entrelaçados com fios feitos à mão em um chakra. Comia comida vegetariana simples e também realizou longos jejuns como meio de autopurificação e protestos públicos. A visão de Gandhi de uma Índia independente, baseada no pluralismo religioso, foi desafiada no início da década de 1940 por um novo nacionalismo muçulmano que exigia uma pátria muçulmana separada da Índia. Em agosto de 1947, o Reino Unido concedeu a independência, mas o Império Britânico da Índia foi dividido em dois domínios: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Com muitos indianos, muçulmanos e sikhs deslocados chegaram às suas terras, a violência religiosa irrompeu, especialmente no Punjab e em Bengala. A Bengala é o país, aliás, é o estado, né? Tem a Bangladesh. A Bengala era uma só, né? A Bengala se dividiu em duas, que ficou o Bangladesh e a Bengala, o estado da Bengala. Eu morei 12 anos no estado da Bengala, na cidade conhecida como Navadvipa ou Mayapura, e ali eu residi por 12 anos, que fica justamente nesse ambiente aí, né? Tem muitos muçulmanos na área ainda. Praticamente a Bangladesh ficou com predominância de muçulmanos. Eles praticam a religião oficial do estado do Bangladesh, ou é o muçulmanismo, o islamismo, e a Bengala Ocidental, né, ficou como sendo hindu, parte da Índia. E aquela região ali, aonde eu morei, é questão de 4 horas de trem, você já está na fronteira para Bangladesh, que é quando teve essa divisão aí que está sendo mencionada aqui. Evitando a celebração oficial da independência em Delhi, Gandhi visitou as áreas afetadas, tentando proporcionar consolo. Nos meses seguintes, ele realizou várias greves de fome para deter a violência religiosa. O último deles realizado em 12 de janeiro de 1948, quando tinha 78 anos. Também teve o objetivo indireto de pressionar a Índia a pagar alguns ativos em dinheiro devido ao Paquistão. Alguns indianos pensavam que Gandhi era muito complacente com os muçulmanos. Entre eles estava Nathuram Godse, um nacionalista hindu que assassinou Gandhi em 30 de janeiro de 1948, disparando 3 vezes contra o seu peito. O aniversário de Gandhi, 2 de outubro, é comemorado na Índia como Gandhi Jayanti, um feriado nacional em todo o mundo, e em todo o mundo como o Dia Internacional da Não Violência. Gandhi é comumente, embora não formalmente, considerado o pai da pátria indiana. Gandhi também é chamado de Bapu, que significa papai, ou papa, que significa titio. É engraçado que lá na Índia, né, esse tratamento é muito comum, né? Bapu, dada, que significa ô tio, né? Papai, Bapu. Então o Gandhi é considerado Bapu, né? O papai, ou o pai da Índia, no caso. Bom, então vamos lá, né? Falar um pouco antes de falar um pouco dessa grande personalidade, né? Presto meus respeitos, minhas reverências a essa grande alma, Mahatma Gandhi. Bom, tem aí algumas considerações que eu posso fazer, né? Como astrólogo, eu posso também aproveitar para dar uma explorada um pouco no contexto aí, antes de falar diretamente dele. Bom, o Gandhi, ele nasceu no dia 2, né? Eu
também nasci no dia 2, então é uma configuração que eu exploro bastante, que eu estudo bem. Eu conheço um pouco o campo, né? O 2, ele... Se a gente observar a geometria do número 2, né, você vai observar que você tem aí, ok, esse formato. Se você colocar uma pessoa ajoelhada, com as mãos postas, você tem basicamente o formato do número 2. Tá? O número 2 significa paz. O número 2 representa o princípio relacionado com a lua. As criptografias védicas, só para lembrar aqui um contexto, porque veja bem, então tá, vamos lá. O Mahatma Gandhi, ele é um deva das ciências naturais, tá? Existem algumas categorias de devas que interagem com seres humanos. Então você tem os devas que são canistas. Normalmente os devas canistas são ascensões, ou seja, entre as almas, que são as almas que estão em ascensão, que vieram de lá dos reinos, né, minerais, vegetais, passaram pelos reinos animais, passaram, já passou por várias etapas de purificação dentro da categoria humana e estão na transição, são crepusculares, elas estão transitando entre a humanidade e a divindade, então elas estão se tornando devas, elas estão ascendendo, né, estão nesse processo de ascensão. Normalmente são almas que já têm um certo nível de tolerância em relação à ignorância da humanidade, uma certa compreensão dos processos pelos quais a humanidade passa e procuram sempre ver de uma maneira proativa como fazer para amenizar os impactos dos efeitos colaterais que o cultivo da ignorância produz sobre os próprios seres humanos, né? Como eles sofrem devido à ignorância em que eles estão, envolvidos. E essas almas em ascensão, como elas ainda são interrelacionadas ou entrelaçadas ao ser humano, elas manifestam comportamentos humanos e comportamentos divinos, misturados. Então elas são chamadas Mishras, ou Nitya Mishras, que são almas mistas, misturadas entre a divindade e a humanidade. Então elas estão aí fazendo essa transição. E o universo, lembre-se, o universo ele é uma estrutura muito bem montada, ele é praticamente um software, e ele tem funções automáticas que é muito mais fácil de administrar uma grande empresa com funções automáticas. Então a gente está lidando com um universo que é uma grande empresa, ele tem funções automáticas. Uma dessas funções automáticas é identificar possíveis almas que serão transferidas de áreas, das áreas inferiores para áreas superiores, que são as comunidades pós-humanas, chamadas devas. Tá? Dentro do contexto védico elas são chamadas devas, ou que a gente entende aqui como divinas, no sentido de que são pós-humanos. Então a qualidade de vida é melhor, as condições do corpo é melhor, a tecnologia disponível em termos de sensibilidade, em termos de experiência de felicidade de existência é mais acessível, é mais disponível. Tá? Então são chamadas comunidades devas, o que nós entendemos como os planetas celestiais, enfim, as colônias superiores, etc. E os devas, eles já têm as suas vidas em andamento, e o programa, que é a forma do universo, identifica eventuais almas que estão preparadas já para serem integradas às sociedades de pós-humanos. É uma espécie de seleção. Né? Então, para ocupar esses devas, ou esses futuros devas, em treinamento, em atividade didática, eles são então eventualmente potencializados com conhecimento extra-humanos ou com conhecimentos especiais, com realizações muito edificantes. É oferecido a eles algum tipo de ferramenta, seja
na área das ciências naturais, seja na área do comportamento humano, da psicologia, da sociologia. Agora, normalmente as reformas teológicas são feitas por devas que tem uma categoria que é o que nós chamamos de categoria Uttama, que é uma categoria superior. As reformas teológicas normalmente são feitas por esses tipos de mestres ou professores, reformadores, etc. Então aí a gente pode ver os reformadores religiosos que edificam o caráter humano no sentido de o exercício principalmente da não violência, que é uma das características do Gandhi. Ele não é um reformador teológico, embora ele tenha uma raiz, né, uma ramificação dentro da teologia, porque basicamente os ensinamentos do Gandhi são praticamente um testamento, né, teológico, sem necessariamente envolver práticas ou técnicas específicas que constituem uma religião. Ele, né, tem esse movimento. Inclusive, o nosso mestre espiritual, Prabhupada, foi um seguidor do Gandhi na época do período, né, do Gandhi. Ele era seguidor do Gandhi e ele costumava definir o Gandhi como um político entre os santos e um santo entre os políticos. Por quê? Entre os santos, o Gandhi era visto como um político, porque o assunto dele, o tema dele, a matéria-prima dele era basicamente as reformas sociais, a política. Agora, entre os políticos viam ele como uma pessoa santa, porque ele falava sobre política do ponto de vista de um teólogo. Então existia esse paradoxo aí na personalidade do Gandhi, né? E é isso que, né, assim, entre outras coisas, né, uma das variações dessa personalidade, né, dessa grande alma. Agora, ele era devoto do Senhor Ramachandra. Inclusive, quando ele faleceu, quando ele entrou em Samadhi, na hora em que ele foi que ele foi atirado, né, que ele foi baleado, então na hora em que ele foi baleado, ele levantou as mãos e gritou Rama, Rama, e faleceu, né? Foi assim que ele faleceu, entoando os santos nomes do Senhor. Quando nós falamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama significa a fonte de prazer. Então, quando ele é baleado, ele diz Rama, Rama. O contexto é: eu entrego-me à fonte de prazer, me uno ao meu querido Senhor. E aí ele completa a missão dele e sai apoteoticamente, né? Porque a forma dele sair foi uma apoteose. Foi a apoteose do Gandhi, foi a sua saída triunfal, entoando os santos nomes do Senhor. Parabéns. Muito bem, missão completíssima, né? Perfeitíssima. Bom, então a gente tem que lembrar que os devas, eles podem ser recolhidos entre os humanos que são almas em ascensão, ou os devas podem ser eventualmente enviados até a humanidade para fazer alterações de evolução dentro da humanidade. E essas alterações, elas podem ser feitas, como eu disse, nas ciências naturais ou nas ciências morais, que envolve também teologia. Nas ciências naturais, eles são comumente confundidos com gênios, porque na verdade não é que são confundidos, eles são gênios, né? Eles têm uma espécie de processador, ou uma espécie de configuração cerebral que os permite, sabe, fazer uma conexão ou receber informações de fora das comunidades pós-humanas, diretamente dos devas. Então, eles já vêm configurados com certos pacotes de conhecimento que automaticamente, ao entrar em contato com a humanidade, altera o estado de percepção da humanidade, ou, eventualmente, quando eles, né, também são emancipados dentre as almas chamadas humanas, eles são, então, bombardeados, né, com informação contínua que faz com que eles tenham uma percepção de realidade diferente ou atualizada da humanidade, e automaticamente eles vão fazer alterações, e essas alterações vão dar um novo rumo, um novo destino, né, à humanidade.
E eu sempre costumo citar, né, assim, como exemplo de como é que isso funciona, porque foi muito bem assim, mostrado, né, no filme, foi muito bem explorado esse aspecto no filme. Também foram feitos alguns documentários para, sabe, identificar isso daí, para estudar esse fenômeno. O matemático, né, Ramanujan, que também indiano, considerado o maior matemático do mundo, né, na atualidade, ele era uma dessas almas que em estado de ascensão, né, ele era um deva. Então, quando você tem um deva que está ascendendo ou um deva que descendeu, não tem diferença entre eles, porque ambos se encontram na mesma plataforma. Então, é muito difícil de identificar, nesse sentido, um deva que está ascendendo ou um deva que descendeu para fazer alterações, porque eles praticamente são iguais, né? Porque eles se encontram no mesmo nível, então, eles estão se integrando, né, dentro dessa face, ou dessa interface. E nesse caso, é muito comum, né, que exista um método de fazer esse tipo de acesso a esses arquivos ou essas fontes, né, de conhecimento. O Sr. Gandhi, como eu, né, mencionei originalmente, ele nasceu no dia 2. Então o universo, como forma ou como software, ele é programado para determinadas funções específicas que podem ser rastreadas. Nós temos a configuração geométrica dos números, tá? E essa configuração geométrica, elas são praticamente textos, né? A forma do número é um texto. Então a forma do número 1 é um texto, tem uma informação criptografada somente na forma, tá? A forma do número 2 também é uma criptografia. E aí por aí vai, todas as formas geométricas dos números são criptografias. E os números que nós utilizamos na humanidade, ao contrário do que as pessoas pensam, ou do que as pessoas costumam pensar, não são árabes, né? A gente costuma aprender na escola que são os números arábicos, não são arábicos. Atualmente, a comunidade científica já está corrigindo esse erro. Já se chama os números arábicos de indo-arábicos, porque na verdade os árabes recolheram esse sistema de numerologia ou de sistema numérico da Índia, dos indianos, que são ali digamos aí, né, a reserva de conhecimento védico que foi preservada na Terra, e espalha esse sistema numérico para o mundo através do Império Romano, na interação comercial com os romanos, que perceberam que os números védicos, ou os números chamados árabes, que os romanos, né, lidavam com os árabes. Os árabes é que saíam muito, os indianos não saíam muito do território da Índia, porque existe um preceito nas escrituras que Bharatavarsha, ou a Índia, é um oásis. Então o ser que nasce nesse ambiente tem que aproveitar a oportunidade e explorar o máximo possível. Ele não deve sair dessa região, ele deve permanecer nessa região. Então os indianos não costumavam sair muito, não. Eles ficavam, né? Além do mais, a Índia sempre proporcionou aos seus habitantes tudo o que eles precisavam, né? De todos os recursos. Por isso ela é chamada de Mãe Índia, né? Então tudo o que os indianos precisam, né, está contido aí. A Índia atualmente, né, assim, tem muito desenvolvimento intelectual, muito desenvolvimento, né, assim, tecnológico, mas ela sempre foi considerada muito, muito opulenta em todas as fases da história. E nos períodos de maior, sabe, humilhação humana em termos de fome, catástrofes, a Índia sempre foi um país com, sabe, assim, com muita profusão de alimentos, e é o único país que sempre se alimentou a si mesmo. Se você vai até hoje na Índia, não existe registro de pessoas que morrem de fome, não existe. Teve um caso em Bangladesh num período, mas Bangladesh foi um país que se separou da Índia e se tornou muçulmano. Então a cultura mudou. Aí lá eles tiveram problemas e tal, de fome. Até o George Harrison fez um concerto para Bangladesh, para ajudar e tal, Bangladesh, etc. Mas a Índia mesmo nunca teve problema, não existe esse problema. Inclusive, eu já fiz esse teste quando eu morei na Índia. Eu fiz o teste só para ver o que aconteceria. Eu cheguei numa vila, né?
Eu sempre gostei de andar descalço e, né, informei que eu era próximo da minha cidade, né? Desci do ônibus, eu sempre gostei de fazer isso daí. Eu pegava um ônibus, parava numa vila, descia e saía andando para conhecer as pessoas, para interagir com as pessoas. Eles são muito curiosos, então eles vêm ao redor e querem falar com você, querem saber, querem tocar no cabelo, sabe? Querem saber se é verdadeiro mesmo. Comigo, né? Principalmente porque eles não estão acostumados com esse cabelo enrolado, então eles olham assim e fazem assim: ah, Sundar Joe, Sundar Joe. Sundar Joe quer dizer muito bonito, né? Muito esplendoroso, e querem saber de onde que vem e tal, etc. Então eu já estou acostumado, já estava acostumado mais ou menos com esse padrão, né, dos indianos. Então sempre que eu descia de um ônibus para poder ter a experiência real de conviver com os indianos, conviver com a Índia, né, sentir os cheiros, os sabores, as cores, a vida, como é a vida real, né, do camponês, da pessoa simples, do indiano. Então, até porque também eu não tinha acesso aos marajás, então eu fiquei na minha experiência, né, local. E apesar de que eu, né, tive alguns contatos com algumas pessoas muito, né, ricas na Índia, mas a maioria dos meus contatos eram realmente com o povão, que é gostoso mesmo, que é andar descalço e, sabe, sentar no chão junto com eles e bater papo e rir, né, e conversar. Então, assim, eu uma vez desci num vilarejo e fui caminhando, né? E as pessoas se aglomeraram naturalmente e perguntaram o que eu estava fazendo ali, e eu falei que eu estava perdido. Falei, olha, eu estou meio perdido. Na verdade, eu estava mesmo, porque eu não conhecia o nome daquele local, eu não sabia, né, se as pessoas ali eram muçulmanas ou eram hindus. Eu simplesmente, né, de certa forma, entre aspas, eu estava perdido. Então não menti, né? Eu apenas informei, olha, eu estou perdido. Agora estou com um problema seríssimo, um problema gravíssimo. E eles disseram, qual o problema que você tem que é grave? Eu estou com fome. Faz tempo que eu não como e eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar comida e eu estou com fome. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui falar isso? Eles, então venha cá. Me colocaram sentado no pátio de um grupo de casas e as mulheres começaram a cozinhar. E imediatamente acenderam fogo lá no chão e começaram a cozinhar. Vieram um grupo de pessoas, coletaram dinheiro, colocaram no meu bolso, dinheiro em espécies, dinheiro, colocaram no meu bolso e cozinharam um banquete. Casinhas de sapé, casinhas cobertas com palha mesmo, assim. Eu fiquei emocionado, eu chorei de felicidade de ver aquilo, de viver aquela experiência. E até hoje, quando eu me lembro, né, eu me emociono ainda, porque, sabe, é uma coisa muito encantadora. Ver a natureza das pessoas, como é a cultura védica, que tipo de ser humano, né, a cultura védica produz. Então, sabe, é algo que vale a pena defender essa cultura, vale a pena, sabe, viver essa experiência para advogar essa cultura. Por isso que eu me sinto uma pessoa muito, muito afortunada, não apenas de poder ter convivido com a cultura védica, que era a cultura que o Gandhi defendia, e também de poder advogar essa cultura nos países ocidentais para transmitir um pouco dessa sabedoria milenar da cultura védica. Então, aquelas mães cozinharam tanta comida e elas pessoalmente sentavam ali e davam para mim, come, e elas ficavam felizes de viver comigo como mães, né? Como uma mãe alimentando um filho. Como elas ficavam felizes, batiam palma e, sabe, eu comi tanto que eu tive que pedir, por favor, para parar de comer, porque eles queriam dar comida e depois fizeram colocaram lá numa cestinha vários tipos de comidas e deram para que eu fosse para casa, me colocaram dentro do ônibus e me direcionaram para onde eu ia com uma cesta de comida, com dinheiro no bolso, e era só uma vila de pessoas, casas de sapê. Eu fiquei assim, essas pessoas, elas não me conhecem, elas talvez nunca mais me vejam, e elas fizeram isso por quê? Qual a motivação? Alegria, felicidade, diversão, simplesmente porque é divertido. E também porque tem muito amor, a cultura védica, ela é maternal. Então, a natureza é muito maternal. Então, se você não quiser, ter dificuldade na Índia, não diga que você está com fome. Porque se prepare, eles vão levar você para casa e vão dar tanta comida para você que você vai, você vai ter que pedir para não comer mais, porque você vai ter muita comida. Então a Índia é assim, não existem
os mendigos, eles vêm para você e fazem assim. Eles querem comer. Não tem nada a ver com comida, tá? Tem comida, eles têm comida assim. Qualquer restaurante que o mendigo chegar e fizer isso, pronto, é o suficiente. Ele já recebe um prato de comida. É uma parte da cultura. Então, os mendigos na Índia não têm fome. Eles perdem dinheiro porque eles querem comprar as bugiganguinhas dele. Às vezes eles, né, têm a própria casa deles. Também eles compram alimentos também, claro, né? Mas não é questão de ausência de alimentos, tá? Então esse é um ponto, né? Agora, como eu disse, a criptografia dos números, né, védicos, eles são védicos. Os números que nós utilizamos, 1, 2, 3, 4, esses números são védicos. Então você está entrando em contato com tecnologia védica. E a tecnologia védica é uma tecnologia pós-humana, o que seria o equivalente de tecnologia alienígena. Porque nós entramos em tecnologia, o Império Romano, com os números arábicos, chamados arábicos, são os números indianos, né? Assim, que eles conseguiram administrar com muito mais facilidade. O sistema numérico foi adotado por toda a humanidade, que é o Império Romano no período, e deu uma dimensão, né, completamente, sabe, fora do comum. Os egípcios já utilizavam, né, os números védicos e atualmente nós usamos esse número védico. Então a nossa interação com essa tecnologia é um fenômeno de aculturação, né? No auge da nossa capacidade tecnológica, do nosso desenvolvimento político, que é os romanos, o sistema numérico que nós tínhamos era rígido. Então o máximo que nós como seres humanos conseguimos é uma certa rigidez. Quando a nossa inteligência entra em contato com tecnologias que são védicas ou de pós-humanos, aí acontece essa transformação social, essa transformação cultural, essa transformação intelectual, essa capacidade de mensurar grandes distâncias. Com os números romanos a gente consegue fazer alguma coisa na Terra, mas a gente não consegue fazer racionalização muito complexa, nem entender o universo. Só é possível compreender dimensões profundas como buracos negros, inflação universal, constantes cosmológicas, relatividade geral, com a tecnologia numérica dada pelos Devas, presentes no contexto dos Vedas, que são os conhecimentos védicos. Então, nós interagimos com tecnologia que é não humana, ou alienígena, se você quiser, né? Os números que você utiliza são números alienígenas, caso você queira entender assim. Ou então você pode entender como védicos, que são Devas, tá? Isso é um fenômeno de aculturação e é positivo. Os Devas são maternais. Eles costumam ser maternais, porque eles são não violentos, eles são pacíficos. Historicamente, você precisa, deixa eu ver aqui, se não estou, são 8 e 2. Você precisa, historicamente, de um sistema de cultura que produza intelectuais em abundância, para que você tenha aí, desenvolvimento humano e moral. Somente sociedades pacíficas conseguem esse tipo de resultado de avanço tecnológico, porque as sociedades pacíficas não matam os seus, os seus intelectuais na guerra. Por exemplo, eu vi outro dia o Elvis Presley, né, se vestindo como soldado para ir para a guerra e tal. E claro que ele foi poupado da batalha propriamente dita, né? Mas e aí ele voltou depois e encantou as pessoas. Agora imagina se ele é convocado para a guerra antes de ser reconhecido como cantor, e ele vai ser jogado num campo de batalha e vai ser lá explodido por uma granada e pronto, acabou. Não tem Elvis Presley. Então, assim como o Elvis Presley talvez seja o sobrevivente, né, mas quantos intelectuais, quantos artistas, quantas pessoas produtivas não morreram nessas batalhas, simplesmente porque eles, né, foram convocados antes de manifestarem os seus talentos. Então as guerras destroem os talentos, e sociedades pacíficas
permitem que esses talentos se manifestem. Então a sociedade progride muito mais rápido. Então, para você ter tecnologia suficiente, capaz de fazer interação ou de fazer, sabe, movimentos de longa distância, você precisa de um grupo de intelectuais disponíveis para isso daí, uma produção intelectual maior. Então aí você consegue. Por isso que os devas, ou sociedades, civilizações que conseguem fazer a superação, que conseguem fazer a mudança de grandes distâncias, são normalmente sociedades que já alcançaram um nível de pacificidade, de não violência, a ponto de produzir intelectuais capazes de realizar efeitos tecnológicos, né, dessa natureza. Então, normalmente os pós-humanos são pacíficos, são não violentos. E os devas, que interagem com os seres humanos, eles também são dessa mesma natureza. Eles são pacíficos e não violentos. A criptografia, como eu estava falando, no número 2, ele remete a uma devoção, a uma dedicação. O número 2 está correlacionado com a Lua. Então esses dois criptogramas, o número 2 e a Lua, se fundem para formar um texto que significa compaixão ou devoção. É por isso que a Lua está correlacionada com a representação do princípio mãe. A Lua significa mãe. E o arquétipo fundamental do princípio mãe é a devoção, ou a dedicação, é a renúncia, é a abnegação, é o autossacrifício pelo outro. Isso é compaixão. Então, normalmente, a criptografia que relaciona-se com o número 2 envolve princípios de compaixão. Então, esse campo ele vai estar permeado de sentimentos ou de raciocínios lógicos que definam ou que pelo menos rastreiem o princípio que nós entendemos como sendo a compaixão. Tá? Então Gandhi, ele nasceu nesse dia, que é uma configuração, né, predominada pelo princípio de compaixão. Se nós observarmos, toda a história, toda a luta, digamos, do Gandhi tem uma fundamentação, uma raiz aí por detrás, que é a compaixão. Né? A ponto de o Gandhi, ele não era de forma alguma muçulmano, o Gandhi era hindu. Né? E ele tinha o comportamento dele todo hindu, e ele defendia o hinduísmo. Inclusive, o símbolo da campanha do Gandhi era uma vaca, né? Que representava justamente o símbolo da cultura védica, que é a mãe, o princípio de favorecer com alimentos, sabe, com pacificidade, né? Porque as vaquinhas, você olha para uma vaquinha no curral, você vê que elas são, né, lentinhas, pacíficas, elas ficam ali comendo. Então, e oferece o manjari, né? Por isso elas comem no curralzinho, no coxo delas, esse coxo é conhecido como manjari para nós aqui, né? O manjedoura. E a vaquinha come na manjedoura e libera o manjar, que é o néctar celestial, o leite. Então, leite é considerado a vaca é considerada aos Vedas, e o leite que é retirado da vaca é considerado a essência do conhecimento védico, ou o amor puro, a compaixão. Leite é compaixão. Inclusive, o hormônio que predomina no leite é a oxitocina, que é um hormônio que dá o efeito cerebral de produzir na pessoa empatia, que é compaixão. É isso, né? Compaixão. E o Gandhi nasceu nesse dia. Então você vê que a natureza dele é uma natureza compassiva e não tem como ter compaixão com violência simultaneamente. Normalmente pessoas compassivas são não violentas. Né? Você vê Jesus. Apesar de ele ser, de certa forma, em alguns momentos, ter um comportamento aparentemente agressivo, ele era predominantemente compassivo. Né? Quando no templo, por exemplo, ele entrou lá e fez isso, e algumas falas de Jesus demonstram que ele era um guerreiro também. Não é que ele era assim, ele era totalmente ingênuo no sentido da sua capacidade de defender-se a si mesmo ou de produzir algum tipo de, sabe, força se fosse necessário. Isso ficou muito claro em algumas falas de Jesus e alguns dos comportamentos dele. Né? Do desafio de Jesus, ele era desafiador, ele era agressivo com as palavras. Então, por isso ele gerou tantos inimigos, né? Porque ele tinha que falar o que ele deveria falar
e as pessoas não estavam, assim, devido ao ego delas, predispostas a ouvir, então as pessoas se abrigaram na ignorância, que são as contaminações que elas tinham, que é o ressentimento, a vingança, o medo, o ódio, etc., e a violência, e partiram com violência para ele. E a reação dele foi uma reação de não violência. Então, normalmente, um Deva, ele é um ser pacífico, ele é a favor da não violência e ele trabalha em cima da não violência, porque ele sabe que a violência é produto da ignorância. Então, a violência tem que estar de fora do contexto. É nesse ponto que ele trabalha. Ao mesmo tempo, ele também, fala dos conhecimentos que vão levá-lo a pensar de maneira transcendente. Então, a primeira etapa é a não violência, daí a transcendência. E o Gandhi era vegetariano. Uma das características de pessoas não violentas, ou pessoas de futuro, ou seres humanos, em transição para pós-humanos, ou futuros pós-humanos, ou seres humanizados, digamos assim, aqueles que são mais humanizados costumam ser vegetarianos, tá? Isso é uma característica geral, tá bom? É possível ser um ser humanizado e ao mesmo tempo não ser vegetariano? É possível, mas normalmente pessoas que, elas podem não ser vegetarianas por talvez ignorância. Isso é possível, sim. Uma pessoa seja muito humanizada e ao mesmo tempo tenha um hábito de uma alimentação mais violenta. Isso é possível. Mas quando a pessoa toma consciência do significado que é uma alimentação com carne, ela costuma naturalmente rejeitar isso, tá? É um padrãozinho geral. Porque você precisa necessariamente que um outro ser, que é uma alma, sofra para que você possa, então, teoricamente, se alimentar. Nós já temos produção de alimentos, isso podia ser tolerado, de certa forma, no nível mais primitivo, mas em situações em que você tem alimentos disponíveis, a alimentação com carne é uma vaidade que é sustentada na ignorância e em detrimento dos sofrimentos das outras entidades vivas que também são seres viventes, são criaturas de Deus. Todos os seres viventes são criaturas de Deus, são almas, e devido à condição de evolução delas, elas possuem corpos um pouco que proporciona a elas menos capacidade de demonstrar a sua existência ou de argumentar acerca dos seus direitos pessoais, E portanto, como nós temos poder sobre elas e elas não têm como reclamar os seus direitos de sobrevivência, até porque entre elas, elas, como elas são também ignorantes, elas se devoram entre si, e como nós nos assemelhamos a essa bestialidade, nós então, como convivemos com as bestas, como o poeta Álvares Azevedo, certa vez mencionou, convivendo com as bestas, você se torna uma besta. Então, ao nosso convívio com as bestas, com os animais, nós saímos daí também. Então a gente tem uma relação de convivência com os animais. E o nosso comportamento de devorar os outros animais é característico dos animais, Só que o comportamento de não devorar os animais é característico dos pós-humanos e não dos humanos animalizados, dos humanos pós-humanos. Então é natural que as pessoas que evoluem espiritualmente mudem os seus hábitos alimentares, porque os hábitos alimentares dependem de que outros sofram para isso. Então é a não violência. O ensinamento do Sr. Gandhi para a humanidade é a não violência, a ahimsa, a não violência. Nós costumamos utilizar o conceito de não violência entre nós. Por quê? Nós somos especicistas. Nós acreditamos sinceramente que nós somos os superiores em relação aos demais. E isso é um erro de cálculo, porque a alma é semelhante, a alma é sempre igual. A alma não existe diferença de uma alma para outra em termos de categoria. Então, uma alma que está no corpo de uma formiguinha, por exemplo, não é diferente da alma que está vivenciando a experiência Devananda. Elas são iguais, exatamente iguais. A única diferença é que a alma que está vivendo o avatar formiguinha,
ela está numa condição inferior em termos de evolução, tá? Mas se a gente eliminar o fator tempo, a mesma alma que viveu a formiguinha pode estar nesse momento vivendo o Devananda. No passado uma formiguinha, agora o Devananda. Mas é a mesma alma. A única coisa que muda é o processador que permite o corpo, né? Que permite a manifestação do estado de consciência da existência de si mesma. Ou, por exemplo, para dar um exemplo simples para eu encerrar aqui, né, a minha fala, imagina que você tem aí o Ayrton Senna, todo mundo conhece, né, o corredor, o Schumacher, etc. Aí, o pessoal que corre em Fórmula 1. Então, se você tem um piloto habilidoso que consegue pilotar um automóvel a 400 km por hora e você coloca ele dentro de um automóvel apropriado, que é o carro de Fórmula 1, ele vai se mover a 400 km por hora dentro de um automóvel, né? Ou se você coloca um piloto de avião dentro de um caça militar, ele vai viajar para além da barreira do som, vai viajar muito rápido, ele tem uma habilidade para isso daí. Agora, se você pega esses pilotos e coloca, né, o piloto de Fórmula 1, você coloca dentro de um carro simples, um carro que todo mundo conhece, um Fiat Uno, lá, um Fusca, uma Brasília amarela lá, né, para fazer uma homenagem aos Mamonas Assassinas, até que eu lembrei aqui da Brasília amarela porque eu tenho um jarrinho amarelo aqui, então a Brasília amarela. Não vai, coloca dentro de um carro assim, o jogador, né, o piloto, ele tem a habilidade de correr a 400 km por hora, mas dentro de um carro com menor habilidade, o resultado é que ele vai ficar limitado, né, a capacidade que o automóvel permite com o qual ele se movimente, certo? E ao mesmo tempo, se você pegar um piloto de um caça americano e colocar ele dentro de um avião, né, simples, ele não vai conseguir muito movimento, porque a máquina não permite. Não que ele não tenha capacidade, é a máquina que não permite esse movimento todo. Então a alma, semelhantemente, a alma é plena de conhecimento, a alma é plena de sabedoria, ela é plena de, de potências. Porém, dentro de um corpo limitado, a capacidade dela fica limitada automaticamente. Semelhantemente, nós, almas condicionadas às formas humanas, somos limitadas pelo processador humano, que é o cérebro humano. Então a gente consegue algumas coisas, mas não é lá tantas coisas assim, mas a gente consegue bastante coisa. Em relação aos animais é bastante que a gente consegue. Porém, em relação aos pós-humanos, o que nós conseguimos é bem pouco, tá? Só que nós temos o potencial de desenvolvimento. Então o que os devas ou pós-humanos fazem? Interagem com os seres humanos introduzindo tecnologia e cultura. Com isso, os seres humanos se misturando às tecnologias pós-humanas e à cultura védica, eles se desenvolvem mais rápido. Então é um hibridismo que funciona muito bem, tanto como laboratório de terapia, né, de serviço devocional, de ocupação também para os devas, como também para os seres humanos que evoluem nessa interação. Então é um fenômeno de aculturação interativa, tá? Que funciona muito bem. E o Senhor Gandhi é uma dessas almas, né? Que, assim, seja por processo de ascensão ou de, né, descendência, a função é a mesma. Então nós podemos admitir que Gandhi é um deva, né, entre humanos, tá? Bom, eu vou continuar falando sobre ele ainda, porque nós, né, não dá tempo de falar, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de mencionar ainda sobre ele, mas a gente vai deixar para a próxima, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário agora ou fazer alguma pergunta, senão a gente pode encerrar aqui, tá bom, pessoal? Muito bem. Então não temos perguntas, não temos comentários. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
What is